E nessa noite temos esse convidado maravilhoso. Vou até ficar mais perto aqui dele. Estou nessa aqui ainda. São muitas câmeras na nova, né? Você sabe, né? Matheus. Onde é que eu estou? Aqui? Matheus veio para o Canadá pensando que ia estudar, ia ficar quietinho. Aí Deus, ele tem um pacote completo, não é isso? É isso mesmo. É o souzo de Deus, que é o pacote completo. E essa noite eu quero orar por você. Amém. E quero abençoar a sua vida. Você tem abençoado muito a nova, você se doando aqui com mais esse idioma sendo adorado, né, de adoração a Deus. Eu creio muito que quando a gente adora a Deus em idiomas, a gente está redimindo aquele, não só o idioma, mas aquele povo para Ele. A gente está entregando aquele povo para Ele. Por isso que na nova a gente gosta de cantar espanhol, inglês, português, francês e agora Libras, porque a gente quer entregar tudo a Ele. E a adoração é uma forma de entrega. Então, você tem sido fonte de adoração a Deus. E é muito, muito lindo. Então, Deus, agora te agradecemos, Pai, pela vida do Mateus. Deus, agradecemos pelos planos de paz que o Senhor tem para ele. Que ele possa, Deus, ser boca tua aqui nessa noite. Que ele possa ser usado pelo Senhor mais uma vez, Deus, como ele tem sido tão bem usado, Pai. Protege, Deus, e guarda todo o caminho onde ele andar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, Nova. Que legal estar aqui, que oportunidade, que honra. Eu agradeço o convite. Eu agradeço muito os braços dessa igreja que me acolheram de uma maneira assim inigualável. É um prazer sem igual fazer parte disso. E poder estar aqui para contar um pouco desse testemunho, para poder contar um pouco da minha história, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, é muito assim diferente, porque eu costumo dizer que, embora eu esteja aqui contando o meu testemunho, eu costumo dizer que eu sou apenas um coadjuvante de uma história que Deus escreveu e que Deus é o protagonista. Jesus é o protagonista dessa história. Eu estou só ali no cantinho, fazendo o que ele quer que eu faça. E para começar, assim, antes de tudo, sobre hoje eu vou passar por várias coisas assim que eu acho muito importantes, que fazem parte assim dessa minha história, daquilo que eu acredito e daquilo que eu espero que possa abençoar a sua vida. É, mas eu acho que, enfim, tudo começa muito assim com você ter uma visão de semeadura. Uma visão de semeadura mexe muito com fé, a certeza daquilo que você não vê. Então, às vezes, você toma alguma atitude que você, às vezes, nem sabe por quê, ou às vezes você tem ali um objetivo a curto, médio prazo, mas Deus, na sua soberania, ele já viu o final daquilo, ele já viu muito além do futuro. E a minha história não começa comigo e também não termina em mim. Essa história começou há muitos anos atrás. Essa história começou com a minha avó Maria Carmen, que eu tenho certeza que quando esse vídeo for publicado, ela vai estar aos prantos, emocionada vendo. Vó, um beijo pra você, eu te amo. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque se não fosse a sua vida, eu não estaria nos caminhos de Jesus, eu não o conheceria. Tudo começou com a minha avó. Não é uma história bonita, não é uma história bela, não é uma história feliz, mas assim Deus fez e assim Deus transformou. E é muito mais sobre o potencial que Deus tem para transformar a coisa boa do que a coisa boa poderia ter sido. Tudo começou com essa minha avó porque ela já nasceu em um lar conturbado, em que ela sofria muita violência do pai dela. O meu bisavô, ele era alcoólatra, e toda a família ali sofria o pesar dessa situação. Né, era uma época totalmente diferente. Então a minha avó, eu costumo dizer que minha avó não, muitos anos depois de mais velha, que ela conheceu um lar de paz, que ela conheceu o que era ter uma família em paz. Porque a minha avó viveu muitos anos nessa situação e após conhecer o meu avô, se casar com ele, ela reviveu essa situação, porém muito pior. O meu avô também, ele foi vítima do alcoolismo e nossa família foi muito marcada por agressões. A minha avó sofreu muita violência doméstica, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Muitas coisas eu cresci quando eu era pequeno com a minha família falando eu sempre tive contato com o meu avô.
A gente só não era muito próximo, mas eu sempre tive contato com ele, mas muitas coisas eu vim saber quando eu era mais velho, e, enfim, minha avó sofreu muita coisa. Nem convém aqui detalhar, mas minha avó sofreu demais. E nesses vários sofrimentos, agressões físicas, verbais, minha avó perdeu uma filha perto de fazer 1 ano de idade. Então, foi uma vida de muito sofrimento, muita angústia. E, claro, não havia, naquela época, um respaldo legal para ajudar minha avó com essa questão, um respaldo social. Naquela época, não era fácil, simplesmente pegue seus 4 filhos e vá morar sozinha e vai ter uma vida longe do seu marido agressor. Não tinha esse apoio, como hoje existe, da parte da igreja, da parte do governo, da sociedade no geral. E foi todo esse sofrimento, até que um dia que a minha avó... anos mais tarde, ela me contou que isso aconteceu várias vezes, mas um dia ela foi bem determinada, né, várias vezes ela havia planejado, mas ela foi bem determinada a botar um ponto final no sofrimento dela, tirando a própria vida. Ela estava bem determinada a fazer isso. Ela disse que já tentou fazer várias vezes isso enquanto ela estava grávida da minha tia, a filha mais nova dela, por pensar que era mais uma pessoa que ela ia conceber para o sofrimento, para aquela questão e tudo mais. E a minha avó conta que ela foi para uma ponte, lá em São Paulo, onde a gente vive, e minha avó estava determinada a se jogar dessa ponte, e nessa ponte embaixo era a linha de um trem. E ela foi determinada a consumar ali a vida dela e, enfim, acabar com o sofrimento dela. Ela foi bem determinada dessa vez. Ela disse que naquele dia foi diferente, ela estava determinada a fazer isso. E nisso, talvez a minha mãe, não sei exatamente, mas minha mãe deveria ser pequena, enfim, ela é minha avó materna, enfim. Mas eu digo que começa aí, porque a minha avó estava lá, parada, determinada a se jogar e acabar com a vida dela. E aí uma pessoa, assim, desavisada, passou e uma pessoa deu um folheto para ela, assim, deu um folheto e foi embora. E nesse folheto tinha uma frase escrito assim: aonde você vai passar a eternidade? E no verso do folheto, um endereço de uma igreja, um carimbo de igreja. E minha avó pegou aquele papel, ela olhou, ela refletiu, ela decidiu voltar atrás na decisão que ela tinha tomado ali naquela ponte, e ela decidiu naquele dia, era uma tarde, ela decidiu ir na noite visitar essa igreja. E a minha avó caminha com Cristo há mais de 50 anos desde então. Então, eu falo que esse testemunho ele mexe com várias questões, porque é isso, é só um Jesus te ama, era só um folheto que salvou a vida da minha avó, que salvou a caminhada da minha família. Às vezes é só um eu te amo, é só um abraço. São simplicidades aí que você pode estar salvando uma vida, porque você carrega Jesus dentro de você, e Jesus ainda salva em pequenos gestos. E minha avó foi para a igreja e, Mateus, com certeza o sofrimento dela acabou, né? Lógico que não. Na verdade, sim, intensificou. Meu avô proibia a minha avó de ir para a igreja. O meu avô insinuava que minha avó tinha caso com o pastor e bebia e agredia. Era uma coisa assim terrível. Mas minha avó não arredava o pé da igreja. Ela ia para a igreja. Ela chegou até a mentir para ir para a igreja. Vou trabalhar, tá? Arranjei um trabalho ali, um serviço. Ela ia para o círculo de oração. Ela ia para o culto. Porque era ali onde ela tinha alívio. Era ali onde ela tinha esperança. Era ali onde ela podia ter uma percepção de mudança. E ela continuou ali e tudo mais. A nível de informação, a minha avó se separou do meu avô, porque chegou um tempo que ficou perigoso, ela correu risco de vida, porque os filhos foram casando, e só ficou ela e a minha tia, e enfim. Mas foi toda uma orientação que o Senhor deu, uma parte mais particular, mas deu tudo certo. E hoje a minha avó, eu digo que ela é muito importante nisso, porque foram anos de sofrimento, assim, sabe? Ela caminha com Cristo há 50 anos e ela tem 70, ela vai fazer 80 esse ano, ela tem 79. Então foram 29 anos, assim, praticamente de muito sofrimento e agressão. E isso marca a vida de uma pessoa, isso marca a mente de uma pessoa, isso dá traumas, isso dá diversas questões. E das histórias que a gente ouve, das coisas que a gente escuta, a minha avó tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada, enfim, ferida, uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga. Ela tinha tudo para ser essa pessoa, porque ela teve motivos, de verdade, assim, das histórias que eu ouço que a minha família conta. Às vezes pessoas nem são... Teve gente já que me falou, e nem era da minha família, eu falei assim, Mateus, seu avô era ruim. Então, assim, gente, era muito sofrimento mesmo.
Só que minha avó, gente, hoje, ela é uma pessoa, assim, simples em tudo. E eu falo, assim, que naquele 1,40 m dela, um toquinho de gente, cabe muito de Jesus ali. A minha avó não é rancorosa, a minha avó não é traumatizada por conta disso, e muitas pessoas perguntam, eu mesmo já perguntei e falei, vó, você não tem raiva? Você não tem rancor? Ela simplesmente olha para cá, depois para cá e diz, não, eu perdoei, eu sou livre, e eu não sou mais vítima dessa corrente que me prendeu durante anos, das agressões que eu sofri durante anos, porque Jesus apagou. E Jesus colocou esse amor no meu coração. Isso é hoje o que a minha avó vive. E é uma pena que o pessoal da Nova não conhece minha avó. Gente, minha avó, onde ela tá, ela transforma o lugar, assim. É uma pessoa super carismática, assim. Ela é incrível. Minha avó é um amorzinho. E não só porque é minha avó, mas muita gente gosta muito dela porque ela tem essa coisa, assim, sabe, da simplicidade, da alegria. Aquela pessoa que alegra o ambiente. É a minha avó. E nessa igreja que ela foi, do folhetinho, ela permaneceu ali por muitos e muitos anos. E depois de um tempo, né, enfim, minha mãe, né, casou com meu pai, teve eu e minha irmã, seu irmão mais novo. E a minha avó olhava a gente, meus pais trabalhavam, minha avó dava aquela olhada na gente, que a gente era criança. E minha avó, bora pra igreja. Ela tinha uma ciclo de oração, tinha as coisas, e ela levava a gente pra igreja. E a gente era conhecido nessa igreja como as crianças do carrinho. Porque minha avó botava a gente no carrinho de bebê e dali ir pra igreja e voltar várias vezes no dia. Minha mãe conta que minha mãe ficava até brava, que ela comprou uns 3 carrinhos, assim, só pra mim, da roda gastar, de tanto ela levar a gente pra igreja. E ela levava lá. E quando eu digo divisão de semeadura, é isso. Eu sou uma pessoa, gente, que assim, por exemplo, eu não tenho tanto traquejo com criança, mas tem um ministério que eu honro, é ministério infantil. Porque minha avó levava a gente para a igreja, mas era um ministério infantil que cuidava eu e da minha irmã, e isso hoje a gente está aqui, foi muito do que plantaram lá atrás, sabe? E minha avó levou a gente, e, enfim, essa questão assim foi muito marcada, que minha avó levava muito a gente para a igreja. Minha avó foi muito para a igreja nesse tempo aí. Eu tinha uns 4 para 5 anos, a gente era bem criança, desde que eu nasci até ter 4 e poucos anos. Só que aí, depois de um tempo, a minha tia, ela teve uma oportunidade de trabalhar em outra cidade, em Itaquaquecetuba, que é tipo interior de São Paulo, assim, a região metropolitana, mas é muito longe. Minha avó foi junto, minha avó morava com a minha tia. E então minha avó parou de olhar a gente, ela se mudou de cidade. E a gente ficou, eu e minha irmã, a gente parou assim de ir para a igreja, porque a gente ficava tipo com uma vizinha, enfim. Isso que marcou. Quando eu tinha uns 4 anos foi quando minha avó se mudou. E aí, quando eu tinha 6 anos, os meus pais se divorciaram. E, enfim, como muitos devem imaginar, isso traz muita consequência para uma criança, isso traz várias questões. E principalmente porque os meus pais não se divorciaram, tipo assim, beleza, vamos terminar porque não dá mais certo. Não, foi com muita briga depois do divórcio. Então, assim, foi muita coisa que me marcou também. E, enfim. E eles tinham 6 eu tinha 6 quando eles se separaram, e depois de um tempo, uns 2 anos depois, a minha mãe decidiu ir para a igreja também. Ela chegava a ir com a minha avó também, quando a minha avó ia alguns dias, mas nunca foi uma coisa que ela se envolveu. E aí ela decidiu ir, ali minha mãe se converteu, e ela começou a levar eu e a minha irmã, e a gente era numa outra igreja que a gente descobriu lá perto de casa. E ali a gente desenvolveu, a minha irmã era levita da igreja, a gente participava das atividades e tudo mais. E ali ficamos. Então, ali começou, assim, a minha caminhada, mas eu costumo dizer que a minha caminhada realmente começou 8 anos mais tarde, quando eu tinha 16, foi quando eu realmente me encontrei com Jesus. Porque eu era só uma criança, estava indo para a igreja ali, claro, realmente, na minha inocência de criança, como a gente até cantou aqui, amar a Deus só pelo aquilo que Ele é, isso acontecia, eu tive ali um encontro com Deus, quando eu tinha 7, bem quando eu comecei a ir para a igreja, 7 para 8, eu fui batizado pelo Espírito Santo, bem cedinho, assim, e foi uma coisa muito linda. Mas conforme eu fui crescendo, não enraizei nas coisas, assim, e o mundo oferece várias coisas, e enfim, e fui sendo um adolescente, como todo adolescente que acha que sabe de tudo da vida, que era inteligente demais, sabia demais. E eu comecei a ficar um pouco assim, de saco cheio da igreja, porque a visão que me era passada
era muito assim, não, eu reconheço hoje, nessa maturidade, depois desse tempo, que talvez não me trataram da maneira mais ideal, mas eu também achava que eu sabia demais, eu não sabia de nada. Mas o que hoje eu consigo ver disso é a importância de você conhecer Jesus, face a face, você conhecer Jesus, de você realmente ter contato com Ele pela palavra, e não sentar no banco de igreja. Abre a porta, a pessoa senta qualquer pessoa da rua vai sentar na igreja e vai na igreja, mas ter um contato com Jesus é outra história, é outros 500. E, enfim, eu não tava gostando mesmo, porque a ideia que me passaram era assim, olha, se você não for para a igreja, você vai para o inferno, entendeu? Se você não for para a igreja, nada que você quiser sonhar vai dar certo. Então, assim, era uma visão de ir na igreja, cumprir o protocolo, ir na igreja de domingo e participar das coisas, fosse uma condição para sucesso, uma condição para ter medo de Deus, tipo assim, medo de um cara malvado, não um temor na santidade dele, como nós temos, mas um medo, tipo assim, caraca, ele vai me matar se eu não for para a igreja, né? E essa foi a visão que eu fui tendo, e eu fiquei muito descontente. Foi uma visão, assim... enfim, adolescente já briga com todo mundo, né? Já é chato. Mas eu tive muita briga dentro de casa, porque eu não queria ir pra igreja. Minha mãe, você tem que ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja, aquela coisa. E, enfim, não estava, assim, perto de Jesus mesmo. Vou só dar uma molhadinha aqui no bico. E Canadá é um lugar seco, né, gente? Nossa, como seca aqui. Mas, enfim... um tempo depois, a minha avó, tadinha, eu sempre respeitei muito a minha avó e a história que ela tinha com a gente. Então, tipo assim, eu tava indo pra igreja só porque minha mãe mandava ir, mas eu não tava nada com a igreja, assim. Mas minha avó perguntava, tô na igreja, vó, tô na igreja, tô participando do grupo de jovens, tô fazendo. Tô lá, vó, mas não tava nada. Mais uma vez eu falei pra ela, eu falei assim, vó, não tô me sentindo bem nessa igreja, não gosto, tal, não sei o que lá. E ela comentou comigo, olha, vamos um dia naquela lá, que eu fui acolhida por vários anos e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, né? Sabe o que minha avó falou, porque era minha avó que eu respeitava, mas eu não queria ir, eu não queria estar no ambiente igreja. E aí que a gente tem a separação entre estar na igreja e ser igreja, ser parte de um corpo que é regido por uma cabeça e realmente, assim, é uma simbiose ali, sabe? E ali, eu fui com a minha avó uma vez no domingo de manhã, nessa igreja que ela tinha tanto ido, ela estava há muitos anos sem rever todo mundo, porque ela tinha ido embora e tal. E aí foi aquela coisa. A minha avó, gente, ela chegou na igreja, parece, sabe, premiere de Hollywood, todo mundo, meu Deus, e que não sei o que lá, e querendo tirar foto com ela, porque não sei o que lá. E as pessoas chegando assim, a minha avó se chama Maria Carmen, e lá na igreja ela é conhecida como Carminha. E o pessoal, mas você é a irmã Carminha, eu escuto tanto seu testemunho, nossa, que coisa linda, nossa, o pastor fala tanto de você. Minha avó era, tipo, nossa, referência, e eu só aqui, né? Eu falei, eita, nós. Mas fui lá na igreja, né, só pra ver como é que era, tal, nessa igreja diferente, enfim. Aí fui num domingo de manhã, aí falei assim, ok, tá, vou tentar ir de novo de noite, no mesmo dia, só pra ver se eu gostei mesmo. E aí tô lá há 5 anos já. Nunca mais deixei de ir. Fui e fiquei até lá até então. E assim, quando eu falo da minha caminhada, eu costumo dizer que estar na igreja, não só falando de placa aqui, porque o reino de Deus não é sobre placa, é sobre denominações, mas estar no corpo de Cristo é reafirmar a minha história, sabe? É porque foi a igreja que salvou a vida da minha avó, sabe? Foi não só a placa XY, mas foi Jesus por meio do seu corpo que salvou a minha avó. Porque, gente, não foi só um folheto, não, e tchau, tá? Foi anos de acompanhamento, anos de, olha, não desista, anos de, olha, persevera. Tanto que hoje, já ouvi, isso é muito forte, assim, de eu ouvir pessoas da minha igreja em São Paulo me dizerem assim, Mateus, eu lembro da sua avó chegar no círculo de oração com marca de mão na cara, que meu avô batia nela. Da minha avó chegar com o rosto vermelho, com marca de agressão na igreja e pedindo socorro. Olha, acabou de me bater, o que eu faço? Quero desistir de tudo, quero tirar minha vida e tudo mais. E a igreja foi essa igreja que, durante vários anos, esteve junto da minha avó, né? E então, hoje, estar no corpo de Cristo significa demais para mim. Eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo aí, mas, assim, às vezes... Gente, a igreja é feita de seres humanos. Seres humanos é a pior raça que tem, entendeu? Então, assim, é difícil, as pessoas falham. Mas, assim, gente, um corpo sem cabeça não funciona. Então, se em algum momento a igreja, a instituição no geral, falhou com você, ela pregava uma coisa, mas ela agia de outra forma, se eu tenho alguma autoridade para isso, peço perdão em nome da igreja, porque essa não é a verdadeira igreja. A igreja de verdade é uma igreja que ama, que
anda conforme os seus ensinamentos e que acolhe. E acolhimento é uma chave na minha vida. Eu vou chegar na parte que eu fui acolhido aqui na Nova. E como eu fui, a minha família foi acolhida lá no Brasil, toda essa trajetória que a minha avó teve. Então, assim, o Senhor, por meio de pessoas, ele exerce um acolhimento incrível. E é uma coisa que só Ele pode dar, o preenchimento, o acolhimento, assim, de você se identificar com outras pessoas, se sentir parte de uma comunidade, mas, assim, de realmente você, sabe, ter algum problema e você... isso é muito igreja, assim, eu acho que aqui na Nova eu sinto que é uma igreja muito familiar, aqui a galera sabe de você chegar aqui, tipo assim, não... Tá destruído por dentro, mas vou pra igreja bem normal aqui, vou só sentar no banquinho de boa, e a pessoa chega e tipo assim, meu, o que tá acontecendo? Aí você já chora, já desaba, enfim. E essa rede de apoio, esse ombro para você se escorar, sabe, é essencial na vida de um cristão. E estar aqui para mim faz todo sentido, porque eu vim para cá fazer intercâmbio e, assim, para mim, de toda essa história, de todo esse passado que a minha avó teve para chegar até mim, para chegar 2 gerações depois, me fez criar um conhecimento de que comunhão é inegociável. Então, eu vim para o Canadá aqui e eu falei assim, não vou ficar sem igreja. A minha igreja está fazendo conteúdos do Brasil, como você está vendo do YouTube aí na sua casa, mas eu falei, eu não vou deixar de ir na igreja, eu não vou deixar de ir lá presencialmente num lugar e me conectar com pessoas e ter acesso ao corpo, porque o corpo literalmente salvou a história da minha família. E para mim é uma coisa assim, eu não posso... Não é uma coisa de negligenciar, mas é uma coisa que para mim hoje, após ter tido contato com Jesus e conhecê-lo e ser parte do seu corpo, para mim a comunhão é inegociável a tal ponto que para mim não existe vida fora do corpo, não existe vida fora de Jesus. Jesus, ele habita dentro de nós, com certeza, o Espírito Santo está dentro de nós, liberando coisas maravilhosas, mas a gente tem que estar ligado ao corpo. Se você ler a palavra, sempre teve pessoas ali ligadas ao corpo, sempre teve gente junta ali com Jesus, e com as pessoas, e com os irmãos, porque isso é essencial e é inegociável. A menos para mim, é um valor inegociável. Não é porque eu vim ficar 5 meses aqui para passear e estudar que eu vou tirar uma férias da comunhão, porque para mim comunhão é inegociável. E, enfim, toda essa trajetória veio para que eu chegasse até aqui. E como vocês viram dentro dessa igreja que eu estive lá em São Paulo, a Comunidade Unida, onde eu frequento, é onde eu desenvolvo coisas incríveis, onde eu sou apoiado, enfim. E onde Deus me deu um ministério, Deus ali preparou um lugar para eu receber um ministério muito completo. Talvez possam ter pessoas aí assistindo que às vezes não sabem direito o seu ministério, enfim, tem muita coisa para fazer no Reino de Deus. O Reino de Deus é bem útil, é bem assim, ele se encaixa nas suas pequenas funções. E aí, para ajudar tudo, assim, Deus me deu um ministério que louva, um ministério de louvor, um ministério que prega, um ministério que recolhe o dízimo, que faz tudo, e faz tudo isso em silêncio. Lá em São Paulo, a gente tem um ministério que é o Mãos para Deus, que é esse nome do nosso ministério, que é o nosso ministério de Libras, nosso ministério de surdos. É lá onde eu aprendi a língua brasileira de sinais. E lá eu estou assim, em formação, né, já faço isso desde 2019, mas sigo aprendendo continuamente, a interpretar os cultos para os surdos da igreja. Isso é um trabalho, gente, muito lindo. Os surdos são pessoas muito assim especiais, no sentido de que são pessoas extremamente amáveis, porque dentro da sua colocação na sociedade, que a deficiência lhes impõe, e a forma como, principalmente a maneira como a sociedade reage a essa deficiência, acaba cerceando eles de vários direitos, e assim, direitos básicos também, mas também direito de ser acolhido, de ser amado, coisa que a igreja e Jesus podem muito bem fazer. E é possível fazer isso na língua dele, por meio da língua de sinais. Então, lá a gente interpreta os cultos. Na pandemia, a gente foi para lá e interpretamos também. E uma base que a gente tem para seguir esse ministério, só uma menção, assim, está em Romanos 10:15, que diz, como ouvirão se não há quem pregue? E a gente traduz, assim, a gente dá uma adaptada. Não que pode adaptar coisa da Bíblia, mas só para estar no mesmo sentido. Como verão se não há quem não sinalize? Então, nós somos ali pessoas que Deus levantou para sinalizar para esse povo.
e como a pastora falou, a cada vez que nós louvamos em um idioma, nós estamos ali mostrando para o Senhor o povo daquele idioma, e a comunidade surda ela é colocada ali diante de Deus por meio da Libras. É uma coisa sensacional. Às vezes você nunca viu ou já tinha visto de longe, você vê assim, é muito bonito, realmente é muito bonito, mas a presença de Deus que você sente assim no silêncio é muito avassaladora, é uma coisa assim muito louca, uma experiência que eu tive assim desse ministério, de sentir mesmo assim Deus no silêncio e você não tá falando, você não tá tocando, você não tá cantando, mas você tá ali ministrando um louvor, ministrando uma mensagem, e por diversos fatores assim. Só umas dúvidas básicas, porque todo mundo da Nova já me perguntou, eu sempre explico. Língua brasileira de sinais é brasileira, não é universal, cada país tem a sua. Das minhas pesquisas aqui, o Canadá ele segue a língua de sinais americana e a língua de sinais do Quebec, mas, enfim, não sei falar essas duas, tá? Só sei a Libras mesmo, minha ocupação é lá no Brasil. Mas é uma coisa, assim, muito rica, porque a forma como o surdo pensa ela é diferente da maneira como nós pensamos, então a gente tem que... e principalmente na Bíblia e em pregações a gente usa muito linguagem figurada, perdão. Você pega o vaso e quebra o vaso e refaz o vaso. O que isso significa? Quando a gente faz isso para Libras, um surdo ele vai pensar literalmente num vaso quebrando, ou um vaso literal, ele não vai entender. Então a gente tem que pegar muito o significado das coisas e passar para sinais. E nisso a gente aprende muito, a gente conhece novidades das palavras que a gente lê há 1000 anos, de Deus falando coisas novas, porque a gente pega ali o sentido. Então, assim, é um ministério muito completo. Puxando uma sardinha assim, amo muito, é muito legal. E foi o presente que Deus me deu. E é muito legal porque eu me descobri assim como uma pessoa que adora estudar idiomas, que gosta de conhecer novas línguas, e toda uma igreja super poliglota, assim, e a Libras entra nisso também. Então, muito feliz que eu posso compartilhar um pouco disso com vocês. E vocês também compartilhando um pouquinho comigo. E, no geral, assim, essa é a maneira como eu me consolidei com Cristo. Digo que eu fico assim, eu falo com a minha avó. Eu falo assim, vó, se a gente já está com Jesus, já está assim, difícil, porque não é fácil não, né? Eu fico assim, vó, como que as pessoas que não têm Jesus, como elas conseguem? Porque tem várias vezes assim que eu falo assim, Jesus, se não fosse você, eu já tinha pirado, eu tava biruta na rua gritando aí, porque, gente, não estamos num momento fácil, não estamos realmente num tempo que assim, tudo é mais difícil para você encarar algumas coisas, e é muita informação, é muita coisa. Então, assim, a gente vê cada vez mais pessoas com ansiedade, com depressão. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sofro com ansiedade, e às vezes se eu não segurar em Jesus ali, gente, eu fico, como que pode? A minha avó, claramente uma pessoa de outra época, uma pessoa, né, que vai fazer 80 anos, ela usa uma bengala que ela tem problema no joelho. Ela chama a bengala de Catarina. Ela fala assim, eu tenho vontade de dar a Catarina na cabeça de quem fala que não acredita em Deus. Aí eu falo, vó, calma, não é assim. Mas para expressar como a gente fica assim, como nos indigna, uma indignação santa, assim, como tem gente que não conhece Deus e não tem acesso a essa paz, a essa comunidade, a essa coisa, como que pode? É uma coisa assim que, enfim... Se você está assistindo e você não conhece, convido, dá uma experimentada. Vai que nem eu, vai de manhã sem compromisso, aí vai que você fica também 50 anos que nem minha avó aí, né? Tenta, só tenta, entendeu? E como eu cheguei aqui, né? Como eu vim parar aqui, né? Eu tava aqui, o pastor tava tocando, eu falei assim, gente do céu, eu só ia vir fazer intercâmbio, eu tô num porão aqui no basement dos pastores, dando meu testemunho, assim, que loucura, né? Enfim, dessa trajetória de querer estudar idiomas, enfim, sempre tive isso muito de querer ir para fora. Deus nos abençoou muito, eu e a minha irmã. A gente sempre conseguiu, a gente estudou numa escola muito boa, que era muito cara, mas o Senhor nos ajudou sempre que a gente conseguiu uma bolsa ali. Minha mãe sempre escreveu uma carta, assim, pedindo e tal, e a gente sempre conseguia. Estudamos ali nessa escola, uma escola boa que nos preparou. Eu tô me formando, e a minha irmã é formada pela Universidade de São Paulo, né, a USP, lá em São Paulo, uma das melhores do Brasil, uma universidade pública, porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma particular. Então, assim, o Senhor sustentou a gente mesmo nesse aspecto. E sempre quis ir para fora e tal, e a gente tem algumas oportunidades de fazer intercâmbio, né, um intercâmbio acadêmico, que é como se fosse assim um sanduíche. Você vem para um país fazer umas matérias na sua área ali, e depois você volta para continuar a sua graduação no Brasil. E a minha irmã também, eu segui muito espaço da minha irmã, né? A minha irmã estudou na USP também, a minha irmã é fonoaudióloga, eu estudo contabilidade, e a minha irmã fez intercâmbio também em Portugal, e Deus sustentou perfeitamente também, ela ganhou bolsa para poder ir, foi incrível.
E a gente conseguiu também uma oportunidade também maravilhosa, porque se eu for contar tudo em detalhes, vai 3 dias de testemunho aqui, que a gente conseguiu visitar a minha irmã no intercâmbio dela, foi a nossa primeira viagem internacional, e eu tive a oportunidade de ir para Paris, que era o nosso sonho, assim. E uma coisa muito doida, assim, que uma vez a minha irmã era, tipo, criança, assim, ela estava começando a ir pra igreja quando a minha mãe começou a ir, uma missionária lá, assim, igreja pentecostal do Reteté e tudo mais. A irmã, assim, falou pra ela, a minha irmã devia ter uns 13, 14, que ela via a minha irmã na frente da Torre Eiffel. Aí a gente, doida, para com isso, meu, a gente é pobre, o que é isso? E 10, 12 anos depois, assim, realmente, nós estávamos lá, assim, então é muito louco. Várias experiências assim que Deus dá. E quando eu fui lá para Paris, eu fiquei assim muito doido, assim, apaixonado por aquele lugar. E eu prometi diante de Deus e para mim mesmo assim, que eu falei assim, Deus, um dia eu vou voltar para cá. E eu vou voltar falando a língua deles. E, enfim, e aí voltei para o Brasil, estava na escola, ainda terminei, passei na faculdade e comecei a estudar francês. E aí eu falei, não, gente, porque eu vou pra Paris, entendeu? Tipo assim, oi, o que foi? Não, é que eu vou pra Paris e tal. Porque eu já planejei tudo, assim, sabe? Eu já cheguei com tudo planejado, pronto, a minha irmã já tinha feito, né? Eu já tava com Jesus, então eu falei, pô, Jesus tá comigo, então assim, já fiz ali o meu roteiro completo da minha história, né? Aí eu até postei no meu stories outro dia, assim, Deus me mostrou que eu sou um péssimo roteirista, que eu não dou conta do recado. E, enfim, eu sempre planejei pra Paris, mas eu estudei francês e tal, e estudei inglês também pra, enfim, pra vida. E chegou a hora do intercâmbio, né? Primeiramente, que quando chegou minha vez, né? Aí inventaram de ter um vírus na China, aí, né? Não sei se vocês ficaram sabendo e tal. E aí já atrasou várias coisas, mas enfim. Por uma questão que na minha cabeça era só econômica, né? Porque o euro ficou muito caro, assim, tipo, 6, 7 reais um euro não estava dando. Mesmo com bolsa, nossa, eu ia viver lá à base de pão e água, né? Meu Deus. E aí eu falei, olha só, tem uma faculdade que a minha tem convênio, que é em Montreal, um lugar que fala francês, Canadá é mais barato, tá bom, né? Vou pro Canadá. Fui meio de nariz torcido, não estava gostando. Eu sei que muitos aqui amam o Canadá, peço perdão, mas eu falava assim, ai, gente, que brega, Canadá, ai, pessoal, parece esse intercâmbio que o pessoal vai fazer inglês, não quero, eu queria Paris, entendeu? Eu queria uma coisa diferente, tal, não sei o que lá. E aí Deus tava tipo assim, meu, vai para Montreal, olha isso aqui e tal. E aí, enfim, foram várias questões. E foi um processo extremamente difícil. E quando eu falo da importância do corpo de Cristo, foi quando eu cheguei muito assim com aquele alívio, tipo assim, meu Deus do céu, cheguei, ainda bem, porque foi difícil. E aí quando eu cheguei aqui na Nova, conversei com fulano, com ciclano, tipo assim, como é que foi pra você? E aí assim, foi difícil pra mim, gente, foi difícil pra todo mundo. Então assim, você fica, nossa, meu Deus, as pessoas também passaram por isso, as pessoas sabem, cara, a dificuldade que é essa burocracia de documento, tudo, enfim. E aí eu fui selecionado para fazer o intercâmbio para cá. Eu passei na seleção para a vaga da faculdade daqui. Só faltava uma bolsa, né, para financiar os meus estudos, porque eu não tinha condições. E aí tinha uma bolsa do governo do Canadá, que a gente recebia, era uma bolsa voltada para estudantes da América Latina, que é a ELAP. E eu concorri a essa bolsa, fui lá selecionado, só pode uma faculdade escrever, minha faculdade me inscreveu e tal. E eu falei, tipo assim, gente, tá garantido, entendeu? Tipo, tá dando tudo certo. Olha só, né, Deus me direcionou para esse lugar, né, que eu não gostei muito, mas ok, vamos lá, tal, vai dar tudo certo. E aí já, porque eu, né, até então estudei na escola com bolsa, e Deus, quando eu falo que Deus sustentou, a gente, Deus sustentou mesmo. Os cursos de francês que eu fiz na faculdade, eles eram pagos, eu ganhei bolsa do começo, do básico até o avançado, eu dei de graça. Todas as vezes eu tentava, eu consegui todas as vezes. E aí eu falei, beleza, vou conseguir como sempre consegui, como Deus sempre me ajudou. E aí eu recebi um grande não dessa bolsa, assim, foi super burocrático, mas demorei meses para vir a resposta. E, enfim, quem veio nessa época de pandemia para cá tinha quarentena no hotel, isso e aquilo, não tinha nem vacina, tava uma loucura. E eu fiz todo o processo sozinho. Eu tenho essa cara, às vezes, de mais velho, mas eu tenho 20 anos, eu fiz tudo sozinho, eu me senti uma criança mexendo um monte de papelada. Era muito difícil fazer esses processos, assim. Né? E eu não fui com consultoria, eu fui sozinho atrás das coisas, era muito difícil e tal. E quando eu recebi esse não, eu falei assim, meu Deus, deu tudo errado, né? O dinheiro que eu precisava vir eu não consegui. E fiquei muito chateado, assim, fiquei muito mal. Mas, assim, era meu sonho, eu sempre tive isso em mente e tal, e enfim. E tão grande que era o sonho que eu me predispus, eu falei, beleza, eu vou fazer se tornar realidade. Nem que seja necessário eu pegar dinheiro para isso, tipo, me endividar, mas é meu sonho, eu vou fazer isso. E me predispus a isso, estava pronto para fazer isso e tal.
E como se não bastasse, tava perto de ir, assim, enfim, foi a primeira vez que eu apliquei para um visto, que eu fiz tudo. Tava fazendo tudo lá e minha viagem estava marcada para cá para agosto. E aí tava tudo pronto, eu já trabalhava no Brasil, eu pedi demissão e tal, e não sei o quê. Me preparei, fiz festa de despedida, me despedi de um monte de gente. E aí, porque o consulado tinha me dado uma data para sair meu visto, né? Então tava tudo preparado, tudo pronto. Eu fiz uma coisa que depois eu aprendi que não era, né, lúcido ter feito. Eu comprei uma passagem com a data e não era reembolsável, mas eu pensei, o consulado me deu uma data, então confia na data. E aí, tipo assim, chegou na data, o governo do Canadá chegou para mim e falou assim, olha, então, pandemia, vamos atrasar seu visto. Previsão, não tem previsão. E aí eu tava sem emprego, me despedi de todo mundo, sem nada, e aí eu fiquei, tipo assim, com passagem comprada, perdi a passagem. E aí, assim, foi bizarro, assim, eu fiquei muito triste, muito mal. E aí, assim, minha vontade era só gritar no travesseiro, assim, chorar bem alto, mas eu falava assim, no fundo, eu falava, Deus, por quê? Fiz tudo tão certinho, tô na igreja, tô certinho aqui, sabe? Por quê, sabe? Por que logo eu que quis tanto fazer, que me preparei pra vir e tal? Por que comigo não dá certo e tal? Mas, como eu falei, né, Deus sempre mostrou que eu sou um péssimo roteirista e, tipo assim, ele já tinha um segundo ato pronto, eu só não tinha chegado em mim o roteiro ainda pra eu ler. Mas, assim, eu perseverei. Isso é uma coisa que eu recomendo, assim, não é fácil, mas persevere. Uma coisa que eu aprendi nesse processo foi da identidade de Deus. Deus, ele é muitas coisas. Ele é justo, ele é poderoso, ele é fiel. Deus também não é muitas coisas. Ele não é mentiroso, ele não é muitas coisas e ele não é malvado. Então, Deus não permite provação, tribulação por maldade, por pirraça. Porque eu tinha muito essa questão de mirar contra Deus, tipo assim, por que logo você não deixa eu vencer na vida, eu realizar meu sonho? Porque continua dando errado, eu continuo perseverando, eu faço as coisas certas e não dá certo. E assim, é como... sabe quando... Isso acontece muito no Brasil, quando o jogador de futebol vai para tipo Bolívia, México, que é lugar mais alto, e eles perdem um pouco do rendimento porque o pulmão não é acostumado, porque o ar é rarefeito. Então, às vezes, é muito isso. Você quer ir para um lugar, Deus vai te colocar num lugar tipo, muito alto, só que seu pulmão não aguenta ainda, você não tem estrutura para aguentar o peso de glória que esse lugar vai te levar. Então, às vezes, o processo ele vai te tratar, ele não vai ser confortável de jeito nenhum, ele vai ser dolorido. Às vezes, você não vai ver o lugar alto, entendeu? Vai estar tudo cheio de nuvens, você não vai ver onde você vai chegar, mas persevere, não se ire, não pense que Deus te abandonou, te esqueceu, só porque agora deu errado. O primeiro capítulo, lê o primeiro capítulo de um livro, entendeu a história inteira? Não, então às vezes você está passando por uma dificuldade, calma, é só o primeiro capítulo, sabe? Uma coisa que eu aprendi uma vez também, aproveitar aqui o espaço para comentar, foi que várias das matriarcas de Israel, lá na USP eu fiz umas matérias de cultura hebraica, a gente estudou a Bíblia hebraica por uma visão histórica, e a gente aprendeu que várias das matriarcas de Israel, Sara, Rebeca, enfim, elas sempre eram estéreis, né? E na estrutura social daquela época, a mulher só tinha a única função que era manter a descendência do homem, do clã, né? Da família. E então a mulher só tinha como a única função dela receber, conceber a continuidade do clã, né? Da família de Deus ali, né? Daquele povo. Ela não tinha outra função. Então, quando essas mulheres eram estéreis, a única função que elas tinham, elas perdiam para a sociedade. Então, elas eram muito mal vistas, assim, né? Só que as estéreis são hoje as matriarcas, são as mães dessa nação. E a gente observou nesse negócio, assim, a gente fez uma matéria super nada a ver com o tema teológico, era só histórico, assim, mas a Bíblia é tão forte que mesmo ela é sempre carregada de muita coisa. E aí a professora falou assim, não, porque o autor bíblico ele coloca essas questões para Deus se sobressair na história. Então, às vezes é isso. Onde você enxerga mais sequidão, mais impossibilidade, mais esterilidade, cara, é o principal terreno que Deus precisa fazer o milagre que ele tem para fazer. Então, quando você vê esterilidade, improdutividade, não tem jeito, isso aqui está dando muito errado, assim, eu estou semeando, estou continuando, às vezes presta atenção, às vezes isso pode ser o potencial, o lugar certo que Deus vai fazer um grande milagre. E aí perseverei, foram 6 meses que eu demorei para vir para cá, porque estava marcado e tudo mais, e enfim, foi muito traumático, eu estava até muito menos, tipo, vou fazer intercâmbio no Canadá, não perdi muito do brilho, assim, sabe? E, resumidamente, assim, eu fiquei sem emprego, enfim, foi bem complicado, foi um período bem difícil, um período de muita perseverança, mas em que
o Senhor, assim, sustentou, foi real, assim, ele deu uma reviravolta. Tava uma vez um dia, assim, eu brinco, eu tava trabalhando, fazendo tipo um freela, assim, com uma amiga minha, que ela tem uma distribuidora, eu fazia tipo financeiro lá pra ela. Eu ficava, tipo, fazendo várias coisas pra ela ali, aí a gente catou o carro, foi num lugar, e a gente foi levar o cachorro dela pra tomar banho, é um pincher, gente, possuído, orem por esse cachorro, o cachorro não para quieto, aí a chuva forte, nossa, gritaria dentro do carro, um telefone me liga, aí eu, tipo, alô, tudo mais, e aí era um cara da cooperação internacional da minha faculdade, falou assim, Matheus, você já tem a carta de aceite da faculdade? Aí eu falei, sim, já tenho, porque eu já tinha uma carta de aceite para agosto, para vir para cá no outono, e como não deu certo, mas eu já tinha sido aceito, eles só mudaram a data. Então eu já tinha uma carta assinada pelo reitor da universidade aqui para eu vir para cá. E porque, detalhe, porque na época que ele me ligou, quase ninguém tinha recebido carta ainda. A faculdade lá tem muito convênio com a Europa, e quase ninguém tinha recebido. Eu tinha, porque a minha tinha dado errado, e só mudaram a data. Falei, tenho. Aí ele, tá, me manda, tem uma bolsa aqui para você. Aí eu fiquei tipo assim, oi? Como assim? E assim, gente, resumidamente, consegui uma bolsa, porque era um recurso da universidade, que tinha sido congelado desde quando a pandemia começou, e só voltou, tipo assim, voltou do nada, eles não deram a prévia de quando ia voltar, eles só, tipo, abriram o edital de novo, e aí, para que você concorresse, tinha que ter a carta. E, tipo assim, quase ninguém tinha carta. Mas eu tinha a carta porque tinha dado errado da primeira vez. Então, olha só como foi sentido, sabe? Eu fiquei tipo assim, caraca. Então, hoje eu vejo assim, tipo, tinha que ser como foi, sabe? Foi perfeito, assim, sabe? Eu fiquei lá, assim, resmungando, achando ruim, triste, mas Deus mostrando, olha, calma, aguenta mais um pouco, vai mais um pouquinho que vai dar certo. E deu certo. Outra coisa, assim, aleatória. Durante esses 6 meses que eu fiquei no Brasil, que eu era para ter ido para cá e não vim, minha professora de Libras engravidou, ficou de licença. Quem tinha que ficar lá interpretando? Eu, entendeu? Eu e a nossa outra intérprete, a Jéssica, mas assim, a Jéssica sozinha não ia conseguir, porque nem eu nem ela, nós não somos assim avançados como a nossa professora. Então, assim, precisou de eu e dela, mas eu fui lá como uma peça-chave também. Então, assim, gente, foi tudo como tinha que ser. Foi muito estratégico da parte de Deus. E aí, gente, foi tudo como tinha que ser, vim pra cá, e assim, eu tinha visto uma casa da outra vez, né, e aí a menina, eu ia morar com uma menina lá, a menina pedindo confirmação do pagamento, mas eu falei, eu não sei nem se eu tenho visto para ir pro seu país, moça, e uma confusão, e aí depois que deu certo, eu comecei a me preocupar, tipo, gente, como é que eu vou conseguir arranjar aluguel e tal, não sei o que lá, arranjei um aluguel, tipo, morando super bem, um preço muito barato, um lugar para estudantes, assim, então assim, foi tudo muito perfeito, muito perfeito. E cheguei aqui no meio, cara, de quando fechou tudo, né, janeiro, quando estavam os casos bem em alta, e foi um período bem difícil, né, porque eu falava para minha família, eu falava, gente, como faz falta ir para a igreja. Meu Deus, como faz falta, assim, e justamente, gente, não é sobre placa, não é sobre templos, entendeu? A gente está literalmente numa garagem, num porão, e é disso que eu precisava, sabe? É disso que eu precisava. E só eu sei em o quê? Um mês que eu tô aqui, um mês e uma semana, sei lá, que eu tô vindo aqui nos cultos, tipo, de quantas feridas Deus já curou aqui, de quanta coisa Deus já fez aqui, sabe? E quando eu falo que Deus curou feridas aqui, literalmente eu digo, tá? Como eu conheci a Nova. Gente, eu estava no meu apartamento lá, tranquilo, vivendo a minha vida. E aí eu sofri um acidente, eu cortei meus dedos na cozinha com uma faca gigantesca. Eu falei, o pessoal, tudo que mora comigo é francês, do Congo, mas tinha uma peixeira do Nordeste lá, assim, de uma faca enorme para cortar o pão. E, gente, eu me cortei meu dedo muito fundo. E foi muito, assim, assustador. Foi uma das piores experiências da minha vida. Porque eu não tinha pago meu seguro-saúde. E aí eu fiquei, tipo assim, tá, o que eu faço? E meu dedo jorrando sangue, assim, né? E foi muito difícil, assim, foi um período horrível, assim, tipo, sério, de verdade. Mas há um tempo antes eu já tinha procurado igrejas aqui, achei um tal de Luigi no Facebook, que tinha lá o grupo, aí eu entrei em contato, ele passou meu contato com um tal de Gabriel e tal, aí conversamos. Mas eu conversei com esse Gabriel, tipo, muito pouco, assim. Gabriel, obrigado, viu, me salvou muito. Batemos papo, assim, só pra ele me acolher e tal, eu também só respondendo ali tranquilo, até porque não tava podendo ir pra igreja e tal. E aí, eu cortei meu dedo e eu pensei, tipo assim, gente, quem que pode me ajudar? O cara lá da igreja que mora aqui há muito tempo, né? E aí liguei pra ele assim, engraçado, eu nem sabia a cara dele, gente, porque não tinha foto no WhatsApp. E aí eu liguei pra ele assim no WhatsApp, assim, de susto, oi, tudo bem, como é que você tá? Então, dilacerei meus dedos aqui, o que eu faço? Tô sem seguro-saúde, assim, foi bem aterrorizante. Gente, na hora que eu ligo pra ele, ele tá dentro da farmácia.
na hora que eu liguei pra ele. Aí ele pediu orientação pro farmacêutico, enfim. E aí ele, não, mas dá um jeito aí, a gente vai dar um jeito, fica aí, estanca aí, calma aí, não surta. Eu falei, não, beleza, tô calmo, tô tranquilo. Gente, 5 minutos depois, tipo, a esposa dele tinha enviado a mensagem no grupo das mulheres, se eu não me engano. É muito engraçado, porque eu conto pras mulheres da Nova, tipo, porque eu cortei o dedo. Ah, você é o menino do dedo, isso, sou eu. Gente, quem não me conhece, sou eu. E assim, gente, 5 minutos depois, tipo, uma enfermeira, que é a Liliane, tava no telefone comigo falando, Matheus, me conta, como que tá? Como que tá? Manda uma foto, manda um vídeo, tipo, uma profissional ali me acalmando e me falando o que eu tinha que fazer, sabe? E, e é isso, tipo assim, gente, eles não me conheciam. Quem era o Matheus? Eu não era ninguém, eu não tinha vindo pra cá, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem o rosto deles. E eles me ajudaram, sabe? Movimentaram pessoas, assim. A Liliane, eu nem te conheço pessoalmente, mas muito obrigado. Você foi um canal de Deus na minha vida, a Gabriel também. E quando eu falo de importância do corpo, é isso. Não é só porque você vai ter a quem socorrer quando você precisar. Isso é muito importante. Porque às vezes você pode, gente, quem tem caminhada da igreja sabe, você tem 30 amigos do mundo, precisou de uma ajuda, você sabe que é com o pessoal da igreja que você vai contar, sabe? E depois de um tempo, foi muito engraçado, porque eu vim pra cá já sabendo falar o idioma, e eu falava assim, gente, eu não quero saber de brasileiro quando eu estiver lá, eu quero me imergir no idioma, na cultura, vou pra uma igreja de quebecois, vou me envolver lá com a galera. E assim, depois do acolhimento que eu recebi, não foi um acolhimento só, tipo assim, você tá bem? Beleza. Dias depois, Matheus, tá melhor seu dedo? Matheus, tá tudo bem? Matheus, como é que tá? Sabe? Foi muito, muito diferente, sabe? Foi singular, de tal modo que eu olhei assim e eu falei, gente, não tem como eu não estar com essa igreja, vou ter que ir lá. E aí falaram, então, era aqui na casa dos pastores, tal, não sei o quê. Vim, sem compromisso, conheci aqui esse basement e tal, e assim, parece que eu fui feito para esse momento, sabe? Eu fui feito para estar aqui. E é muito louco, porque, tipo assim, parece que se eu voltar atrás, parece que, tipo assim, olha, deu errado o seu intercâmbio a primeira vez, porque você tinha que depois pegar uma bolsa, para depois você ir conhecer a nova. Mas voltar mais atrás, tipo assim, cara, foi um folheto que um cara entregou para sua avó, e aí sua avó te levou na igreja, aí sua avó te fez entender que comunhão é inegociável, e você passou por isso, por isso, por isso, por isso. Então, assim, é toda uma história. A importância do corpo, ela é, tipo assim, incalculável, ela é sensacional. E eu vejo que a galera encoraja muito aqui, e eu gostaria de encorajar também, se você tá vindo pra cá, tá imigrando, tipo assim, quer conhecer, recomenda a Nova, viu? 5 estrelas maravilhosos. Mas de verdade, assim, por ser realmente o corpo de Cristo, sabe? Por você encontrar pessoas assim, porque ontem foi um dedo, amanhã vai ser assim, olha, eu preciso confessar uma coisa, eu sei que eu vou ter pessoas aqui que vão poder chamar, que eu vou poder chamar e vão me acolher, passar de um problema, algo assim, é isso, sabe? É sensacional. E então, desse todo o meu... E o almoço de domingo é maravilhoso, gente, e eu falo assim, tipo, gente, eu vim pra cá só pro culto, tô almoçando aqui, como isso, como pode, né? E então, assim, o Senhor, ele é o melhor roteirista de histórias. Ele escreve as melhores histórias, os melhores plot twists, entendeu? Netflix não manja nada perto dele, entendeu? E, e assim, não banca o roteirista. Deixa Deus escrever a sua história. Deixa que a própria mão que te formou, te guiar, ela sabe mais. Ela conhece o caminho, sabe? E confia em Deus sempre, porque Ele não é malvado, Ele não vai assim. A gente escuta muito, e com certeza isso é uma verdade, que Jesus nunca dá uma cruz mais pesada que possamos carregar, isso é real, mas Ele não é uma coisa tipo assim, eu vou colocar ali o fardo nas costas dele só para ele ver se ele aguenta. Não, não é assim, é sempre visando nosso crescimento, nossa maturidade, a bênção para nós e para os nossos, porque não termina na gente, entendeu? Gente, eu nem sei quem é esse cara que deu o folheto para minha avó, mas tipo, algo começou nele, para ele dar um panfleto, e tipo assim, 80 anos depois, tantos anos depois, isso aqui estará acontecendo, sabe? Então... seja na sua pequena batalha, na sua pequena tribulação, ou, enfim, na grande tribulação que é a vida aqui na Terra, deixa Deus escrever a sua história. Se você me permite um spoiler, Jesus vence no final da história. Ele vence cada probleminha, aí o seu probleminha, seu problemão, e ele vai vencer no final, como a palavra já nos instrui. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, que incrível. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam confiar sempre em Deus, porque Ele é o melhor.
amigo mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Então, gente, Deus abençoe. Pastora Natália, pastor Henrique, muito obrigado por me acolherem sem nem me conhecer. Um menino de 20 anos, cabeludo estranho, que entrou na casa de vocês e vocês me abraçaram. E eu não poderia ter, assim, palavras para agradecer mesmo o coração de vocês, gente. O coração dessa família e o coração da Nova é imenso. E cabe mais, né, pastora, né? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. É isso aí. Você é uma bênção, rapaz, pra gente aqui. Você é maravilhoso. Que história linda, né, gente? Que história fantástica que Deus trouxe pra gente essa quarta-feira.